O meu convidado de hoje é Bernardo Vieira, que é engenheiro agrônomo com mestrado em microbiologia do solo. Ele é responsável pela área técnica de controle biológico da Rovensa Next Brasil. E o tema da nossa entrevista será o momento adequado de combater a cigarrinha do milho. Bernardo Vieira, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? Graças a Deus e com você? Tudo ótimo, prazer receber você aqui. Como é que está Hortolândia? Prazer é meu. A Hortolândia tá quente aqui, eu não sei como é que tá em Rio Verde aqui, a gente passando por um calor de novo, viu? Tem muito milho aí em Hortolândia? Olha, só na pamonha, viu? Porque a área de plantio mesmo, a gente tem que ir para Rio Verde para encontrar. Mas mesmo aqui de Hortolândia a gente está sempre de olho aí, monitorando essa praga aí que tira o sono de todo mundo, né? A tal da cigarrinha do milho. É verdade, Bernardo. Me conta uma coisa, você tem mestrado em microbiologia do solo. Como é Isso. que é essa área aí que você escolheu? Pois é, né? Então, é algo que às vezes para alguns fica meio fora da casinha, né? Microbiologia do solo, mas o que eu busquei nesse mestrado, né? Primeiramente, eu comecei a trabalhar com a parte de química e fertilidade do solo quando eu estava na graduação, e eu entendi assim que eu acho que existe um bom conhecimento já da química, existe já um bom conhecimento da física do solo, e nos últimos anos a gente tem visto, a pesquisa tem visto, que existe um terceiro pilar aí no solo, que é a tal da biologia do solo, que é tão importante quanto e que rege tantas funções e reações no solo, que é essa tal da microbiologia do solo. E isso me encantou, por isso que eu fui atrás para estudar mais, para entender mais esse universo aí, que realmente é apaixonante, é maravilhoso. Quem é a Rovensa Next Brasil? Rovensa Next é uma empresa que, apesar do nome ser novo, né, a gente lançou esse nome no ano passado, mas é uma empresa que já vem com know-how, já vem com conhecimento muito grande, porque ela está unificando, na verdade são 10 empresas que ela está unindo para criar a Rovensa Next, e aqui no Brasil é a união de 3 empresas que já são velhas conhecidas nossas aí, que é a Microquímica, Trade Corp e a Oroagri, todas empresas aí com mais de 10 anos de mercado, microquímica muito mais até do que isso, né? E com um portfólio de excelente qualidade, equipe altamente capacitada, já com plantas fabris aqui no Brasil. Então, apesar de ser um nome novo, a empresa ela traz todo um background, todo um know-how aí já de longa data. Mas a origem da empresa é onde? A origem Rovensa Next, ela hoje a nossa base, ela fica em Madrid, na Espanha, e aqui no Brasil a gente hoje conta com 2 escritórios, né? Um em Hortolândia, de onde eu estou falando agora, né? E outro em Arapongas, no Paraná. Então, tanto em Hortolândia aqui, na verdade não fica nem em Hortolândia, fica em Montemor, próximo daqui, a gente tem uma fábrica, e em Arapongas a gente tem uma segunda fábrica. Bernardo, eu vi um dado que eu achei bastante interessante, que é do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E ele diz que apenas na última safra a infestação da cigarrinha do milho aumentou quase 200%, que é um É, número assustador, cara. impressionante, Qual né? é a Impressionante. razão? Qual que é a razão desse crescimento? O número é astrondoso, né? E como se não tivesse já sido alto nas safras passadas, né? E para aumentar em 200% realmente é algo que impressiona. Mas alguns fatores acho que contribuem mais aí para esse aumento expressivo, né? O primeiro deles, a gente não pode esquecer que a gente está passando aí por um período de recorde de temperatura ano após ano, né? Então a gente passou aí para um ano que teve El Niño, então temperaturas recordes, aquelas ondas de calor que tiveram aí, que foram terríveis, né? E o fato é que temperaturas mais elevadas diminuem o tempo que a cigarrinha precisa para gerar novas gerações. Então, se você tem mais gerações sendo criadas num menor espaço de tempo, você tem mais cigarrinha acontecendo na lavoura. Então, essas temperaturas elevadas, de fato, são um fator aí expressivo, né?
outro fator aí que a gente pode considerar que foi muito significativo foi o próprio atraso no plantio da soja. Então, o que aconteceu lá no comecinho do plantio da soja, onde alguns produtores conseguiram aí fazer o plantio na janela ideal, pegar as primeiras chuvas, só que depois secou, né, fechou a torneirinha aí e teve um período onde não foi possível fazer um plantio mais intensivo da soja, todo esse atraso acabou atrasando também o plantio do milho safrinha. Então, empurrou essa janela para frente. E na hora que foi para fazer esse plantio, aqueles produtores que conseguiram pegar a janela ideal do plantio da soja, eles conseguiram plantar mais cedo o seu milho. Só que aqueles produtores que atrasaram um pouco mais tiveram que ir atrasando o plantio de milho. Então, durante a safrinha, a gente tinha milhos em diferentes estágios. Milhos germinando, milhos recém-plantados, milhos já quase em pesoamento e milho já embonecando, no caso, né? Então, essa escadinha de estágio fenológico, vamos dizer assim, do milho, também ajuda demais a cigarrinha, porque ela tem alimento, ela tem vários locais aí para se alimentar, e nos estágios fenológicos da planta de milho que ela mais gosta, aí, que seria nos primeiros estágios de desenvolvimento. Então, isso também favoreceu muito aí a cigarrinha. O fenômeno que eu vi aqui, que eu achei também interessante, nas lavouras de soja, parece que tinha algumas lavouras que tinha mais milho do que soja. Parecia até que Pois você é, não sabia se era lavoura de milho, se era lavoura de soja, né? Que pois é o é. tal do milho tiguera. Cara, por que a gente teve tanto milho tiguera agora recentemente? Pois é, tinha lavoura aí que a gente achava que a soja era a planta invasora, no caso, né? Tinha lavoura era de Exatamente. milho. Isso foi, de fato, eu notei isso também em algumas lavouras, e mais uma vez o fator climático atrapalhando bastante aí, né? Até antes do fator climático, a gente tem que pensar também no fator qualidade de colheita, né? Então a gente muitas vezes esquece, mas uma colheita bem feita, uma máquina, uma colhedora bem reguladinha ali, que não deixa cair tanto grão na propriedade, na lavoura, isso já é o primeiro passo do controle da cigarrinha. Porque eu vou ter menos grãos ali na minha área que podem gerar milhos voluntários ou milho tiguera, né? Então, primeiro passo é uma colheita bem feita, máquinas bem reguladas. E segundo passo é essa própria seca que deu, essas próprias condições de alta temperatura, baixa umidade, condições climáticas, muitas vezes atrapalharam ou atrasaram o manejo de herbicida nas lavouras. E com isso daí acabou que muito milho acabou escapando, né? Então isso também favoreceu demais. E uma questão importante também é que esses milhos chiguera que foi muito presente aí nessa safrinha, a gente podia ver que a maioria constava já o sintoma do enfesamento do milho, que é a doença que a cigarrinha transmite, né? Então, ou seja, estava lá um banquete prontinho para a cigarrinha poder se infectar também e transmitir para as outras durante a safrinha. Se eu já aproveitar que você falou o nome aí, Bernardo, por que se chama complexo de enfesamento? Primeiro porque é complexo o controle dela, né? Então é um manejo complicado, né? Mas também é porque ela não tem um único agente causal, né? Então a gente pode ter o enfesamento vermelho, o raiado fino, que todos eles acabam fazendo parte desse complexo do enfesamento, que causam danos expressivos na planta do milho, na lavoura, e todos eles são transmitidos pela cigarrinha. Então, como você não tem um único agente causal, um único patógeno sendo transmitido, você pode ter aí uma mesma cigarrinha, inclusive transmitindo os dois agentes, ou até três agentes dentro dela, que ela pode transmitir. Então, por isso que você acaba dando esse nome de complexo de enfesamento. Bernardo, voltando a falar da Ponte Verde, somente o milho que ficou ali, que restou, que acabou virando erva daninha, né? Acabou virando planta Sim. invasora. Somente esse milho, ele serve de cama, de moradia, de alimento para essa cigarrinha ou outras plantas também? Essa é um excelente ponto, viu, Divina? E gera aí bastante discussão, né? Porque
A cigarrinha, ela é conhecida por ser um inseto monófago, ou seja, ela se alimenta especificamente de uma cultura, aí no caso o milho, ou de poucas culturas, e o milho sendo a principal dela, né? Inclusive, o que os estudos da Embrapa mostram é que a cigarrinha, ela consegue, de fato, completar o seu ciclo, mais de fato no milho. Outras plantas, outras espécies vegetais, talvez gramíneas, outras gramíneas também, ela até tem a capacidade de se alimentar ali por um determinado período. Mas onde ela de fato vai conseguir completar o seu ciclo e é o seu alimento principal é o milho. Então, por isso que a ponte verde do milho acaba sendo a mais importante. E a gente tem que lembrar também que a gente pensa sempre no milho tiguera, ou milho, milhos montagem que acabam acontecendo em beira de estrada, né, durante o transporte do grão lá para os armazéns. Mas a cigarrinha é extremamente dinâmica, ela é extremamente consegue se locomover muito, né? E a gente tem milho sendo plantado no Brasil durante o ano todo. Então, no momento que acabar a safrinha de milho aí em Rio Verde, daqui a poucos meses, durante a safra de verão, a gente vai ter plantio nos estados do sul do país, estados onde não é possível fazer safrinha por causa de questões ambientais, né? Lá ocorre muito a questão de geada. Então, acaba que o milho é plantado durante o verão. E essa cigarrinha, então, ela tem essa capacidade migratória e ela vai encontrar lá alimento e depois ela vai ter essa ponte verde mesmo para sobreviver de um ano para o outro. Pois é, mas deixa eu entender aqui. A cigarrinha que está aqui em Goiás, por exemplo, ela consegue ir até onde? Ah, ela vai longe. ela, ela é viajada, hein? Não, tem alguns estudos assim publicados mostram que assim 20, 30 quilômetros de raio de voo é algo não é algo raro para uma cigarrinha. E isso aí pode ser muito maior quando se pega correntes de ar, né? Então, ela realmente ela tem um raio de voo, assim, ou tem uma capacidade de migração muito alta, né? E além disso, ela é muito dinâmica mesmo. Então, até produtores ficam desesperados muitas vezes quando faz uma aplicação no produto, num dia, chega no outro dia e encontra ainda um monte de cigarrinha. Eu falo, poxa, aquele produto não funcionou, ainda tem um monte de cigarrinha aqui. Mas o que a gente não leva em consideração que a cigarrinha que eu vi hoje, muito provavelmente não vai ser a cigarrinha que eu vou ver amanhã, porque ela tem essa capacidade de entrar na lavoura, fazer várias picadas de prova e sair do outro lado para ir encontrar mais fonte de alimento. Então, ela tem essa capacidade de migração muito elevada, ela é muito dinâmica. Você acha que pode acontecer em algum momento de se fazer um vazio sanitário do milho, como acontece com a soja? Olha, eu sei que isso já entrou em pauta em algumas discussões aí sobre a necessidade de fazer um vazio sanitário. É, mas o fato é que, assim, eu acho que hoje a gente tem ferramentas, a gente tem capacidade para. A gente não vai zerar a cigarrinha. Esse é um fato. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com ela hoje. E a gente tem ferramentas hoje, e os agricultores, foi bem nítido nessa safrinha, que eles estão aprendendo cada vez mais a manejar essa praga, né? Então, o uso de cultivares tolerantes, isso é uma palavra importante, cultivares não, desculpa, híbridos, né? Tolerantes, sempre lembrando que tolerante não quer dizer que ele não tem a capacidade de desenvolver o patógeno dentro da planta. Então, aquela planta ela ainda estará sendo fonte de transmissão para outras plantas. Por isso que a gente não pode jogar todas as nossas fichas somente em uso de híbridos tolerantes. Mas, sim, é um ponto extremamente importante para a gente reduzir as nossas perdas. O uso de defensivos ou de inseticidas no timing correto, na hora correta, e fazendo misturas de ativos de maneira inteligente, racional e de maneira bastante coerente, né? A gente não pode somente utilizar aqueles limpa-trecho que chama, né? Então, aqueles inseticidas que passam e derrubam o que encontrar na frente, mas que tem baixíssimo residual e que muitas vezes, se você não pegou no alvo, aquela cigarrinha que você não pegou direito, ela vai continuar o seu ciclo. Então você tem que sempre
misturar um ativo de choque com um ativo de um poder residual maior, né? Então, no caso, falando da Rovensa, né? A gente tem um produto hoje chamado Prevan, que ele tem um efeito de choque muito forte. Apesar de ser um produto natural, à base do óleo da casca de laranja, ele tem um poder de choque muito forte. Ele derruba a cigarrinha com pouquíssimo tempo. Em questão de uma hora, você já viu o inseto caído. Só que ele não tem residual. Então, por isso, a gente adiciona junto um produto biológico. No caso, o produto à base de Bovéria baciana. O nosso produto chama Bovenec. A gente faz essa mescla e daí você vai ter um produto de choque, que derruba a cigarrinha, e um produto de residual ali, que é aquela cigarrinha que acaba sendo contaminada por aquele fungo, que é a Bovéria baciana, ela vai acabar morrendo ali depois de alguns dias, e o fungo estando presente na área, consegue até contaminar outras cigarrinhas ali mais para frente. Então, esse uso racional aí também de ferramentas é extremamente importante para garantir um manejo. O que casca de laranja tem a ver com cigarrinha, cara? Pois é, pelo jeito elas não gostam muito de suco de laranja, né? Mas é um produto nosso chamado Prevan e a gente descobriu, ele já é um produto aí bastante consagrado, ele inclusive ganhou prêmios aí de produto inovador fora do país, aí em alguns concursos na Europa, né? Porque de fato a gente notou que o óleo da casca de laranja tem um efeito muito forte ali ele acaba desnaturando, não seria bem desnaturar, ele acaba causando dano na asa do inseto, um dano muito forte, o inseto não consegue mais se locomover, e ele também tem a capacidade de tirar aquela camada protetora, vamos dizer assim, do inseto, e isso, quando a gente associa com o produto biológico, a Bovéria, que precisa penetrar no inseto, então a gente está facilitando o efeito do nosso produto Bovenex, da Bovéria. Então essa casadinha, de fato, ela vai ter um efeito sinérgico. E por isso que a gente tem até uma efetividade de controle muito maior quando faz essa junção aí de produtos. Você falou de meio ambiente. Essa é a temática do momento, né? Inclusive, eu tenho perguntado aqui, inclusive, para vários entrevistados, é mesmo uma necessidade ou é uma pauta que colocaram? Isso não vem ao caso agora, mas fala-se muito do meio ambiente, da proteção e tal. Inclusive, outro assunto que está em pauta é a questão dos polinizadores, né? Em especial as abelhas. Como é que está essa questão do biológico? O produto biológico, ele traz algum dano ao meio ambiente ou não? Sim, esse é um tema realmente importante, tem que ser tratado com muita seriedade, cada vez mais com seriedade, né? Eu até falo assim, quando a gente fala em controle biológico, muitas pessoas pensam somente na questão ambiental. E fala, poxa, mas eu produzo soja, eu produzo milho, alimentos que eu não vou ter o consumo direto ali, como se fosse uma fruta, um vegetal. Então, esse discurso do ambiental muitas vezes faz mais sentido para a Europa, por exemplo. A gente tem vendas na Europa, a gente tem base nossa na Europa. Então, esse discurso de ser ambientalmente correto, menos resíduo, faz muito sentido para eles. Só que o fato é que isso já está chegando para a gente aqui, né? Então, a gente vê toda essa questão aí do acordo de Mercosul com a Europa, que a França está se opondo e que acha que é uma coisa fraca. Então, quanto mais sustentável, mais ambientalmente correto a gente for, menos pano para manga, vamos dizer assim, a gente vai dar para esse tipo de discussão, né? Então, é importante, sim, e eu acho que daqui para frente, cada vez mais, questão de rastreabilidade, isso vai ser cobrado dos nossos produtores, dos nossos produtos, e eu te digo que, na verdade, o Brasil já dá aula para o mundo aí nessa questão de sustentabilidade e uso de defensivos biológicos, que já são comprovadamente seguros. Então, essa questão de inimigos naturais, ou insetos não alvos, já tem todo isso, não causa dano a esses insetos. Bernardo, eu já vi aqui diversas correntes diferentes. Tem aquele que diz que o químico e o biológico vão trabalhar juntos para ter uma boa eficiência.
Tem aquela outra corrente que diz que o biológico sozinho já dá conta do recado. Tem aquela outra corrente que fala que o químico está se aperfeiçoando, que está bom, que ele sozinho dá conta do recado. Qual é a sua corrente? A minha corrente é aquela que dá certo. Então, a gente tem que ir para o que realmente entrega resultado, né? Você E foi o fato é político nessa que... resposta, hein? Fui político. Não, mas não tem como fugir. Ainda mais para uma praga que é vetor de uma doença que causa danos altíssimos para a lavoura, a gente não pode jogar todas as fichas numa única aposta, né? Numa única ferramenta. Manejo integrado é que vai funcionar. E manejo integrado vai desde aquilo que eu comentei, de fazer uma colheita segura, adequada, usar híbridos que são mais tolerantes, fazer o uso de defensivos biológicos e defensivos químicos, vendo qual a característica de cada um, porque eles são complementares. O que o químico faz, o biológico não faz, e vice-versa. Então, eles são complementares, sim. Então, a gente tem que fazer um manejo integrado principalmente para pragas assim com esse alto poder destrutivo, né? Rotação de cultura é importante? Rotação de cultura importante. A gente vai diminuir a quantidade de milho tiguera ali, vai diminuir a quantidade de plantas que a cigarrinha vai conseguir se reproduzir, sobreviver. Então, rotação de cultura é extremamente importante também. E não só pensando na cigarrinha, daí pensando em diversos outros patógenos aí de solo, em diversas outras pragas. Rotação de cultura também faz parte do manejo integrado. De que forma os biológicos podem promover o aumento da produtividade? Porque todo produtor sonha em aumentar a produtividade, né? Sim. É, o primeiro ponto, pensando em manejo de pragas, a gente está pensando em fatores de perda, né? Então, se a gente conseguir diminuir essas perdas do produtor, o biológico já está entregando produtividade ao produtor, né? E a gente tem visto nos nossos manejos, com esse produto que eu falei, que é o choque, o Prevan e o residual biológico, que é o Bovenex, a gente tem visto um manejo até, muitas vezes, 30% superior é, do que comparado somente com aquele químico limpa-trecho, aquele químico com aplicações extremamente agressivas, né? E, poxa, 30% de eficiência de controle, pensando na cigarrinha, é basicamente 30% a mais de produtividade, porque existe um cálculo aí meio simples, mas é bem verídico, que a cada 1% de dano de enfesamento, você tem aí em torno de 0,8% até 1% de perda de produtividade. Então, se a gente está entregando 30% a mais de controle, é 30% a mais de produtividade. Então, esse é um ponto. Mas existem diversas outras maneiras aí que os biológicos podem ajudar. Aí, quando a gente está pensando em manejo de doenças de solo, como fusariose, isoctônias, enfim, a gente tem produtos hoje, a gente tem micro-organismos hoje que fazem esse manejo. E o curioso do biológico é que ele está lá no solo e está lá no ambiente, ele precisa sobreviver. Então, se para sobreviver ele precisa matar o patógeno, ele vai atacar o patógeno. Mas ele também precisa de uma fonte de carbono. E se a planta é uma boa fonte de carbono, então ele favorece o crescimento da planta. Então, o biológico muitas vezes tem esse duplo efeito de fazer a proteção, mas também de promover o crescimento de plantas. Então, isso é muito comum a gente ver hoje nas lavouras, você utilizando o biológico e colhendo mais, muitas vezes porque você teve um estímulo da planta mesmo para que ela produzisse mais. Bom, o tema da nossa entrevista aqui hoje é momento adequado de combater a cigarrinha do milho. E essa é a pergunta que eu te faço. Qual é o momento certo de entrar com o tratamento? Perfeito. Bom, no momento que a gente está hoje, a safrinha já está praticamente indo do meio para o fim, né? A gente já deve ter plantas aí próximas até da colheita, imagina aí em Rio Verde. Então, eu diria que o primeiro momento para combater a cigarrinha é na colheita. Então, assim, antes até de fazer qualquer uso de produtos, é na colheita. Faça uma boa colheita para evitar que você tenha milho tiguera na tua lavoura, na tua área. Mas fora isso, no momento que você plantou o teu milho e ele apontou e você sabe que existe a presença da praga, já faça um manejo na cigarrinha, porque você não precisa ver ela
ou na verdade, assim, se você já está vendo ela na sua armadilha adesiva, hoje a gente tem usado muita armadilha adesiva e tem sido muito eficiente para fazer o monitoramento da cigarrinha. Então, se você já encontrou uma cigarrinha ali na tua armadilha, pode saber que ela já está visitando a tua lavoura e você precisa fazer um manejo e tem que ser desde da emergência da planta. Então, nos primeiros estágios aí, você já tem que fazer esse manejo, seguir logo no V2, V3 até V4, e no máximo até um V8, vamos dizer assim. Porque passando de V8 para frente, o dano já foi feito, não tem mais o que ser feito, né? Então, no momento que você viu que começou a aparecer lá o enfesamento, esse Monicuts, essa doença, né, entrou lá no comecinho do desenvolvimento da planta. Então, é cedo, tem que ser cedo e tem que ser antes de ver a cigarrinha bonitinha lá com 3, 4 parceiras do teu milho. Quando você está vendo esse tipo de situação, já passou do time. Quantos insetos por planta já fazem um estrago? Ah, olha, eu acho que foi a Embrapa, se não me engano, publicou que até 15 insetos por unidade chegava a causar 80% de quebra de produtividade, algo nesse sentido. Mas tem outros trabalhos que mostram também que, assim, muitas vezes você acaba enxergando 4 insetos por planta, 3 insetos por planta, mas aquela planta está sendo visitada por 6, 7, 8, 10 insetos naquele dia. Então, eu diria que, assim, se você já está vendo 3 cigarrinhos por planta, a situação já está muito crítica. Você falou de 80%. Consegue-se dizimar 80% de uma lavoura? É muito agressivo mesmo. Porque se você tem cigarrinhas picando várias plantas no mesmo talhão, numa mesma lavoura, e fazendo isso em pouco tempo, né? Ela vai fazendo a picada, em um dia ela consegue picar várias plantas, e consegue transmitir a doença para essas plantas. Uma vez que a planta está infectada, o dano daquela planta é 100%. Então, você não tem um nível de dano menor. A planta está infectada, você tem a incidência da doença naquela planta, ali você já tem 100% de perda naquela planta. Então, por isso que a gente faz aquela conta. Para cada 1% de planta com sintoma, você vai ter 1% de quebra de produtividade. Então, se eu tenho 80% de uma lavoura com sintomas de enfesamento, eu tive 80% de quebra de produtividade. E, se não me engano, Santa Catarina sofreu nessa base de perdas aí, foi 2 ou 3 anos atrás, uma safra que eles tiveram, foi uma frustração enorme por causa do enfesamento do milho transmitido pelas cigarrinhas. Realmente o dano é muito, muito intenso. Só para fazer uma analogia aí para quem não é do agro, é muito parecido com o mosquito da dengue, né? Ele pica uma pessoa, se ele tiver infectado, logicamente, aí ele contamina aquela pessoa. Ele pica outra pessoa, contamina outra pessoa, e por aí vai, né? Ele vai fazendo um estrago Isso geral, mesmo, né? exato. Que dicas você pode trazer? Quais são as dicas do especialista Bernardo Vieira para os produtores para que eles tenham o melhor controle dessa praga? Opa, aí pesou agora a dica do especialista, mas eu vejo que Agora hoje, é a dica de US$ 1 milhão. olha, se funcionar, vai ser até mais de US$ 1 milhão, né? E perder 80% da safra, né? Oh, Mas eu diria que, assim, hoje os agricultores, os produtores, eles já estão muito mais cientes, já estão muito mais, já entendem muito mais do que tem que ser feito. Então, o que veio como um boom muito grande há alguns anos atrás, agora a gente já vê que eles já estão mais atentos aos cuidados que tem que ser tomado. Então, o uso de híbridos mais tolerantes, eu volto a dizer, essa palavra tolerante ela é importante, porque às vezes você não está vendo o sintoma, mas você está tendo perda de produtividade, porque a planta desenvolve, sim, o Policuts, ela adquire a doença, né? Mas o uso de materiais mais tolerantes e o uso de ferramentas de maneira racional, inteligente, levando em consideração o modo de ação de cada um desses defensivos, eu vejo que hoje, e o timing, obviamente, o timing é muito importante. E sem esquecer, a gente estava esquecendo aqui de um fator que eu diria que muitas das vezes é 50% do sucesso de uma aplicação de defensivo, é a tecnologia de aplicação. Porque não adianta nada a gente entrar no timing correto,
a gente ter as ferramentas corretas, os produtos de alta tecnologia, como os da Rovesa Next, né? Se eu fizer uma aplicação mal feita. A maioria dos produtos ela acaba funcionando por contato. Então, se eu não atingir o meu alvo, eu já estou perdendo eficiência na largada, né? Então, tecnologia de aplicação, fazer uma boa cobertura, fazer uma boa aplicação, não perder por deriva, não perder por evaporação, não perder por pico inadequado, isso daí vai te garantir, eu diria que 50% aí de sucesso na tua aplicação. Então, essas são as dicas aí que eu dou. Bernardo, vamos torcer para que o produtor tenha menos problemas, né, com essa cigarrinha. Já tem tanto problema para preocupar, né? Pois é. Você mesmo disse aí, questão climática, uma série de outras coisas. Então vamos torcer para pelo menos isso aí ele conseguir resolver. Meu amigo, obrigado, viu? Volte mais vezes aqui para a gente continuar prosseando. Ah, eu que agradeço. E pode chamar que eu volto sim. O papo foi muito gostoso. Um abraço para você. Até mais. Um abraço. Eu conversei com o Bernardo Vieira, que é engenheiro agrônomo, é mestre em microbiologia do solo e é o responsável pela área técnica de controle biológico da Rovensa Next Brasil. E o tema da nossa entrevista foi o momento adequado de controlar a cigarrinha do milho. Você sabia que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube, a maioria que eu falo assim, 80% ou mais até das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas aqui no canal? Então, se você não é inscrito aqui no canal e se você gosta dos materiais que a gente publica aqui e tal, tá aí uma boa chance de você se inscrever, você não paga nada para isso. É só você apertar aí, ó, inscrever. Inscreva-se nesse canal, mande uma mensagem para a gente, é importante, sempre que o pessoal manda mensagem, se eu não consigo responder, eu passo para o pesquisador, o técnico, o nosso entrevistado, tá bom? Deixa uma mensagem e uma coisa muito importante, compartilhe com outras pessoas. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.